aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, o irmão me perguntou acerca de Melquisedeque. O que significa Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Qual a importância de Melquisedeque? A primeira aparição de Melquisedeque ocorre lá em Gênesis, no capítulo 14, onde nós lemos ali, né? Eu vou abrir aqui o texto para vocês e nós vamos ler exatamente o que está acontecendo ali, tá? Veja bem, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me pessoas para os seus bens, papapá, até aí, né? Uma aparição rápida, sucinta, mas que tem muitos mistérios. Então a primeira coisa que acontece aqui, tá? Ele é rei de Salém, Jerusalém. Eu penso que é da Jerusalém do Alto. Ele veio da Jerusalém do Alto, ele é rei de lá, não era rei de homens, né? E ele vem e traz pão e vinho para ter uma refeição, um kiddush, junto ali com Abrão. Abençoa e Abrão dá dízimo de tudo que lhe tem ali à mão, tá? Uma outra passagem que nós vamos ver aqui também de Melquisedeque, a gente vai ver aqui no Salmo, tá? 110, que vai dizer assim: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ó, disse o Senhor, meu Senhor. Disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Preste atenção. O Senhor enviará de Sião o cetro, ou seja, o direito de reinar, do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, reine, né? Tenha agora o direito de reinar sobre os seus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, ou seja, ele mesmo vai se voluntariar, vai vir até os homens, no dia do seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho hermegino da aurora serão os teus jovens, né? Serão os teus companheiros, a igreja que estará com ele, com Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és, está falando acerca de Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Não, ou seja, o Senhor à tua direita, não, quem está à direita? O Filho. Ele é quem vai esmagar, né, os inimigos no dia do Armagedon. Ele julga entre as nações, enche-se de cadáveres, né, Armagedon, esmagará cabeças por toda a terra, a cabeça da besta, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ou seja, ele vem vitorioso, né, com a cabeça erguida. Ok, esse que se assenta, ele vem de uma ordem superior. Ele vem de uma ordem de Melquisedeque, aquele mesmo que era rei e era sacerdote. A ordem desse aqui não pode ser uma ordem humana. Preste atenção. Não pode ser uma ordem humana. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, né? Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece hoje sacerdote perpetuamente. A grande pergunta é: ele foi feito semelhante? E uma outra pergunta é: Jesus veio da ordem dele. Então parece dizer que são pessoas diferentes, porque Jesus veio da ordem dele e ele foi feito à semelhança dele.
Só que não é que ele está tratando de pessoas diferentes. Ele está usando uma linguagem aqui profética, mas falando da mesma pessoa. Não. E como é que você sabe disso? Porque, irmãos, Jesus, ele não pode vir nomeado de alguém superior a ele. Quem é superior a Jesus, pelo amor de Deus? Ele não pode vir ser de uma ordem superior. Quem foi superior a Jesus? Quem foi superior a Jesus? Preste atenção. Olha, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Abraão pagou o dízimo a esse camarada aí. Esse abençoou a Jesus. Veja, ora, o que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, preste atenção, se esse Melquisedeque aqui foi um homem dentre os homens, essa ordem aqui foi superior à de Abraão. Mas como assim uma ordem superior à de Abraão? Olha o que o texto vai dizer. É evidente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, né? Aliás, aqui somos mortais, os que recebem dízimo por ali daquele que se testifica que vive. Ali são homens mortais que recebem dízimos de homens mortais. Ali não. Ali não são homens mortais. Presta atenção. Ó, vou ler de novo. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais. Aqui hoje, agora, né? São homens mortais. Cadê aqui? Versículo 8. Somos mortais os que recebem dízimos. Porém ali aonde? Ali com Abraão, porém ali, aquele que se testifica que vive. Aqui são os mortais que recebem dízimos. Abraão, Moisés, né? Os levitas, são homens mortais que recebem dízimo. Ali não. Ali não. Ali se testifica o que hoje vive. Certo? Ali se testifica o que hoje vive. E aí ele vai dizer, né? Deixa eu ver aqui. Versículo 9 que eu li, né? Porque aquele ainda, versículo 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois que nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando muda o sacerdócio, necessariamente também a mudança de lei, né? Então veja que o sacerdócio levítico foi um sacerdócio imperfeito, ao passo de que o sacerdócio de Melquisedeque foi um sacerdócio perfeito. É um sacerdócio que é semelhante ao Filho do Homem. Então aquele a quem se apresentou ali foi o que nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É a manifestação visível, né, de um ser espiritual. Ele não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de dias. Esse é o Filho de Deus. A linguagem é profética, feito semelhante e da ordem de. Mas esse feito semelhante e da ordem de está se referindo ao Filho de Deus que veio desta ordem única a qual ele encabeça. A quem é ele quem inaugura, a quem é ele quem começa.
os homens aqui dão dízimo entre os mortais, mas ali não, ali é diferente. Ali se testifica o que hoje vive. Então, aquele que estava ali recebendo dízimos, este vive até hoje. Então, não pode ser homens mortais. Ali é o Filho de Deus. E qual é a diferença, então, da ordem de Levi e para a ordem de Melquisedeque? A diferença é que a ordem levítica era um sacerdócio imperfeito. O homem não conseguia obedecer à palavra do Senhor de uma maneira perfeita, plena e única. A ordem de Melquisedeque veio fazer o que nunca aconteceu na história da humanidade, que é a lei entrar no coração do homem. Isso só pode ser vivido por meio da nova aliança. Por meio da aliança com pão e com vinho, que é o quidush que Jesus mesmo fez lá, né, com os seus discípulos. Então, essa nova aliança é o que vem fazer com que essa mesma lei agora ela venha entrar no nosso coração, e esta lei agora sim ela é perfeita, ela é única, ela é a lei que faz com que nós venhamos, né, a obedecer a palavra do Senhor de forma plena e total. Agora sim, com a lei dentro dos nossos corações, nós conseguimos fazer com que toda a estrutura, né, da palavra do Senhor venha nos tomar. E essa estrutura só pode ser tomada através da lei maior, que é o amor, né? A lei da liberdade, que é o amor. Então, a ordem de Melquisedeque, ela veio fazer isso, ela veio fazer aquilo que a antiga lei não conseguia fazer. Ainda que ela fosse perfeita, em nós ela estava imperfeita. Por quê? Porque ela estava em tábuas de pedra. Agora, esta mesma lei se tornou capaz de ser obedecida em sua plenitude. Por quê? Porque pela essa ordem de Melquisedeque, nós fazemos parte dessa ordem. Agora nós podemos, por meio de Jesus Cristo, que é o que cabeça, né, essa lei, né, essa ordem, perdão, nós podemos obedecer de forma plena os mandamentos do Senhor. É isso, né? Essa é a ordem de Melquisedeque, esse é o Filho de Deus, né? E é através dele mesmo que nós estamos hoje, nós podemos hoje, né, cumprir aquilo que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Por que eu consigo hoje obedecer isso? Porque existe uma lei maior, uma ordem maior, que é a ordem de Melquisedeque, que a partir dela me deu a capacidade de conseguir, né, ser semelhante ao Filho de Deus. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.